A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer, um privilégio, por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estudarmos já a segunda lição dessa nova série de estudos, né, dessa nova revista, Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia, para o nosso tempo. O texto base se encontra em Gênesis capítulo 37, até o versículo 50, até o capítulo 50, depois versículo 26. E como a leitura é longa, eu separei um versículo do capítulo 37, versículo 11, que diz: Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A primeira lição, nós estudamos sobre Abraão, quando ele teve aquela aprovação de oferecer seu filho. E hoje nós vamos estudar sobre José. Por quê? Porque na lição sobre Abraão, nós aprendemos que as provações são inerentes à vida humana, não é isso? Eu costumo dizer que a vida é um jogo e nesse jogo, graças a Deus, muitas vezes nós ganhamos, às vezes empatamos, infelizmente perdemos. Mas o importante é que nós continuemos na presença de Deus e que a obediência incondicional, que é fruto da adoração e da gratidão, nos auxilia na superação das adversidades, sim, e que é preciso confiar em Deus a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Abraão nos deixou esse exemplo e hoje nós vamos também considerar exemplos que José nos deixou. Nós sabemos, tá? Nesse capítulo 37, a Bíblia nos conta sobre a experiência muito triste, negativa, que José experimentou quando ele foi vendido, como se ele fosse uma mercadoria. Por quê? José, nós sabemos que ele era filho da esposa amada, Raquel, o primeiro filho de Raquel. Nós sabemos que Jacó teve a esposa Lia, porque ele havia sido enganado pelo seu sogro. Ele teve filhos, então, dessa esposa, teve filhos das escravas, das servas, e também de Raquel. Então ele amava muito José. Não que ele não amasse os outros filhos, lógico que não, mas ele amava muito José. E os filhos percebiam isso, e José sabia disso. Então, os filhos percebiam o tratamento diferenciado que José dava que Jacó dava a seu filho, e José também, por conta disso, ele se sentia autoconfiante e também ele sonhava, Deus dava como que sonhos a ele sonhava que havia molhos, que o rodeavam e se inclinavam diante do molho referente a José, a sua pessoa, e também que a lua, o sol, as estrelas se inclinavam também diante dele. Então ele compartilhava esses sonhos com a sua família, com seus irmãos. Isso tudo só aguçava a inveja, a vontade de ficar livre dele. Então seus irmãos o invejavam e seu pai guardava todas essas coisas no coração. E também nós aprendemos que não importa o quanto soframos injustiça, tá? Isso faz parte do desenvolvimento do caráter forte e uma visão profunda. Então nós precisamos manter o nosso caráter mesmo diante das adversidades da vida. A autoconfiança de José foi moldada, por essa experiência tão amarga, tão ruim, e permitiu que José prosperasse. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele
não abandonou, não se revoltou. A Bíblia não relata nenhum assim, questionamento. Tudo bem, ele teve os momentos dele de tristeza, de decepção, frustração, mas ele continuou ali na presença de Deus. E a sabedoria e a confiança são marcas assim, indeléveis, ou seja, marcas que não podem jamais ser esquecidas ou apagadas, que José deixou para nós. Ele foi vendido por seus irmãos, né? Providência divina, que um de seus irmãos pediu para que ele não fosse morto, né? Tentando até ter uma oportunidade de levá-lo de volta para casa. E ele foi vendido para os ismaelitas que estavam passando e iam para o Egito. Os ismaelitas, né, da geração de Ismael, aquele filho, né, da quem sou eu para julgar, a precipitação de Abraão, e ele foi vendido então. E dali ele seguiu para o Egito, foi vendido ali, e ele foi recebido então por Potifar, que era um funcionário grandioso de Herodes, não é isso? Capitão da guarda do palácio de Herodes. E eles conheceram que José tinha algo de diferente, porque tudo que José fazia prosperava, onde José estivesse, tudo mudava para melhor. E nós, como servos de Deus, as pessoas também percebem que nós, apesar de sermos imperfeitos, mas temos algo diferente para oferecer, as pessoas percebem algo diferente. O que nós fazemos com alegria, fazemos somos proativos, as coisas acontecem, prosperam. Como é o nosso dia a dia como cristão, não é isso? Muito bem. Israel foi um povo redimido e é escolhido para descrever a atividade redentora de Deus, né? Porque anos se passaram e as coisas aconteceram, Josué morreu, mas Israel foi então um povo escolhido por Deus. E José teve uma contribuição importantíssima. A dignidade humana é valorizada e enaltecida nas Escrituras. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a coroa da criação. Então Deus enaltece, Deus deu dignidade ao homem, que infelizmente o pecado veio para tirar essa dignidade e infelizmente muitos se deixam, permitem que a sua dignidade seja tirada. Isso não aconteceu com José, pelo contrário. Deus não tolera a injustiça. José sofreu injustiça no seio da família por seus irmãos, não é isso? Então, José tinha uma túnica, né? Naquele tempo se usava muito túnica, um manto, e o seu pai havia preparado uma túnica mais bonita para ele, né? O texto nos diz que a maioria das túnicas iam até os joelhos e as mangas eram curtas. A túnica de Josué era longa, as mangas eram longas, então era diferenciado. Tudo isso ajudava a aumentar a inveja, o ciúme e a vontade dos irmãos de ficarem livres de José. E Deus então estava com José. O Senhor em momento nenhum abandonou José, assim como Jesus nos deixou a sua promessa lá em Mateus 28, né? Quando ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Cristo não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. José demonstrou total confiança em Deus, apesar das tentações. As definições de Deus para o sucesso não são necessariamente as mesmas que as nossas. Mesmo os santos mais fiéis poderão colher relativamente pouco fruto do seu trabalho. Entretanto, a presença sobrenatural do Senhor na sua vida lhe assegura o seu trabalho, honrará o nome e o propósito de Deus. Nós, como cristãos, nós temos uma meta, nós temos um alvo.
viver, porque esse é o alvo de Deus para nós, esse é o propósito de Deus para nós, para que nós vivamos uma vida que glorifique o seu nome. Ainda que em cenário sombrio, a perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus, ou seja, José ali já vendido, já como ele foi considerado por Potifar, e aí ele sofreu a tentação, mas ele se livrou, ele não cedeu, ele resistiu. Só que aí ele sofreu, né, aquela mentira, aquela calúnia, e aí ele foi penalizado. E ele foi então penalizado e ele começou ali também a padecer, né? Porque ele sofreu a injustiça na família, depois sofreu a injustiça no trabalho, quando a mulher de Potifar falou toda aquela mentira a respeito dele. Ela que pecou e colocou todo o peso da culpa sobre José, e ele foi então levado, ficou preso, não é isso? Foi para a prisão. Bom, a prisão todos nós sabemos, né, que é um lugar horrível, principalmente naquela época, lugar sombrio, sem condição nenhuma, e eles faziam todo o trabalho até o julgamento. Mas Deus continuava com José. Josué continuava com seus olhos, com sua mente, com seu coração em Deus, tá? Então, durante 2 anos, José esteve ali até que ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, porque já havia interpretado 2 sonhos, tá? De pessoas que serviam a Faraó, e assim como ele sonhou, tudo aconteceu. E aí, ele foi injustiçado, ele contou os sonhos, revelou e pediu para que ele fosse lembrado quando estivesse na presença de Faraó, só que ele foi esquecido. Mas certa vez Faraó teve um sonho e ele ficou muito transtornado, muito preocupado. O que quer isso dizer? Ele teve 2 sonhos que na verdade tinham significado, tudo convergia para um sonho. E aí ele foi mencionado para que se fosse a presença de Faraó para interpretar aqueles sonhos. E ele foi chamado à presença de Faraó. Aí mudaram a roupa dele, colocaram roupas, né, vestes as quais, tá, eram próprias para que alguém se apresentasse ao rei, fizeram a barba dele, cabelo, em tudo ele se arrumou e ficou muito bem e foi. E aí Faraó contou o sonho a ele, porque ninguém conseguia interpretar, porque aquilo era uma mensagem de Deus para Faraó e um servo de Deus levaria aquela mensagem, né? E aí Faraó ficou satisfeito, mesmo porque ele sugeriu o que deveria ser feito. E aí José cresceu, José prosperou, porque Faraó deu todo o poder, conferiu todo o poder a José, exceto o trono. E aí José trabalhou, prosperou, a terra se tornou produtiva, eles armazenaram alimento, fizeram com que tivesse alimento de sobejo né, nos celeiros, e aí os 7 anos de fartura acabaram e seguiram os 7 anos de falta, né? De alimento, de fome. E graças a Deus, Deus honrou, porque José, ele foi temente a Deus e ele foi fiel a Deus. Ele permaneceu fiel. Ele sofreu a difamação. E aí eu fui para os termos, né, que nós temos no Código Penal, e a difamação se encontra, figura no Código, né, 139, que é um fato, né, que ofende a reputação de alguém, não é isso?
Então, é algo que se fala que vai ofender a reputação de alguém. A calúnia também está no Código Penal, a injúria, tá? E aí, o José, ele sofreu essa difamação, mas Deus continuou abençoando a José. O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre empregado e empregador, e de igual modo entre os empregados. Talvez isso já ocorrera com você. No entanto, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência. Ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar as frustrações e redirecionar a vida, pois assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco, tá? Então nós precisamos deixar que Deus nos guie, que Deus nos oriente, para que nós tenhamos condições de vencer as injúrias, vencer as adversidades, enfim, e sempre permanecendo na presença de Deus. E aí, José permaneceu firme na presença de Deus, permaneceu fiel, ele fez tudo, tá? Com muito empenho, mesmo tendo sido vendido, mesmo tendo sido recebido como escravo, mas Deus o abençoou, e aí ele deu o melhor de si, né? Diferente daqueles que tinham ido cativos para a Babilônia, né? Que ficaram tristes, chorando, que eles não conseguiam fazer nada porque eles estavam cativos em terra estranha. José deu o melhor de si naquele momento. E ele foi honrado por Deus em todas as adversidades. Deus transformou toda aquela situação desagradável, ruim, toda aquela amargura em bênção, em alegria. E por outro lado, tínhamos também Jacó, com seu coração também triste, porque ele tinha assumido que seu filho realmente havia morrido, que ele não veria mais o seu filho. A Bíblia diz que ele rejeitou ser consolado, e graças a Deus, essa bênção, né? Essa tristeza, essa maldade, essa frustração que Deus transformara em bênção, aproximou José de sua família, porque José foi humilde, José não guardou rancor, não nutriu, não fomentou nenhum sentimento de vingança, porque quem tem Deus no coração não fomenta esse tipo de sentimento. E aí Deus deu oportunidade para que seus irmãos fossem até José, e aqueles sonhos acabaram se cumprindo, porque seus irmãos, José naquela época já era grande ali, muito próspero ali no Egito, e houve fome, né, como ele havia sonhado, e seu pai mandou que seus irmãos fossem buscar alimento. E quando chegaram no Egito, no primeiro momento, seus irmãos não o reconheceram, mesmo porque ele estava diferente, né, com toda aquela roupa, enfim. Só que ele conheceu seus irmãos. E aí a história conta como tudo aconteceu, e até que ele se deu a conhecer a seus irmãos. Eu imagino como foi para José ver os seus irmãos, imagino como foi para os seus irmãos ver. Eles devem ter pensado, nossa, realmente aqueles sonhos estão se concretizando. Nós estamos aqui diante dele, nos humilhando, nos encurvando diante dele. Até que, pela misericórdia de Deus, Jacó pôde, eu imagino quão alegre, não sei, eu acho que não dá nem para descrever a alegria de Jacó, como ficou o seu coração quando soube que José estava vivo e que José era uma pessoa assim de uma importância muito grande, era uma pedra valiosa ali no Egito.
Graças a Deus por isso. Então, meus queridos, é necessário que nós mantenhamos a nossa postura de cristão. Sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar nos passos de Deus, porque Deus, a Bíblia nos diz que os exaltados são humilhados, mas aos humilhados Deus exalta. Então, às vezes nós somos humilhados, mas com certeza lá na frente Deus vai nos exaltar. Aproveite cada oportunidade para provar que você é confiável. Nós precisamos provar para o mundo que nós somos cristãos, que nós amamos, nós temos todo o amor por Deus, por Jesus, porque Ele nos amou primeiro e que nós dependemos dele, somos dele. Bom, houve um momento, a família toda de Jacó foi para o Egito, mas houve um momento que Jacó morreu, Deus o tomou para si e seus irmãos ficaram preocupadíssimos. E agora? Será que Jacó, agora com a partida do nosso pai, vai se vingar de nós? Mas foi ao contrário. Jacó liberou o perdão. Jacó prometeu que faria tudo por eles. E que eles também prometeram que assim que aquele povo, aqueles filhos, para onde eles fossem, quando eles voltassem para a terra, eles levariam os ossos de José. E assim foi quando se deu o êxodo, né? Então, irmãos, é necessário que nós confiemos nesse Deus maravilhoso. Nós precisamos confiar, descansar. Nós precisamos entregar a Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Deus não nos desampara. Então, assim como José, que nós permaneçamos firmes na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.